Bom pessoal, bom dia. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre carburador, né? Aquele assunto gostoso de falar, né? No vídeo de domingo, o inscrito Daniel Alves ele colocou assim lá: faz um teste com o Solex 30 PIC S original. Não dá. Até falei para ele no comentário, original não dá, e eu vou explicar por que não dá, né? Primeiro, vamos passar a diferença de um pique normal, apesar dos dois serem pique normal aqui, mas eu vou mostrar as diferenças mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Então o pique normal, ele começando pelo tubo pitot, ele tem... Quase todos os pique normal, ele tem esse tubo pitot nessa configuração aqui, ó, né? Comprido, vindo até o centro da tampa, com a saída virado para cima aqui, né? O furo virado para cima, nesse estilo aqui, né? Com o furo virado para cima. Os 30 pique de 1300, eles não têm esse econostático, o pique normal. Os do 1500 tem o econostático, os do 1600 tem econostático, os do 1300 não tem esse econostático. E o pique S, ele vai um tubo pitot assim, ó. Esse aqui é um tubo pitot do pique S. Ele vai assim, ó, ele vai colocado assim, nesse exato, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Ele fica com essa entrada virada assim. Isso eu acredito, não sei, não consigo fazer esse tipo de teste. Eu teria que ter um analisador de mistura para isso. Mas eu acredito que ele demora, ele cai um pouco a pressão da cuba e demora um pouco para o principal entrar. Se a gente for usar pela lógica do tubo pitot, né? Ele vai assim. Esse é um detalhe. Outro detalhe da tampa do pique S, ele sempre vai ter um econostático aqui de 50. Essa aqui não é uma tampa do pique S, aliás, até é uma tampa do pique S, mas eu já modifiquei. Aqui vai um econostático de 50. Outra diferença é o vento lá dentro. Esse diâmetro aqui, ó, maior aqui dentro. O do pique normal ele é 24 e o do pique S é 22,5. Giclês, né? Óbvio. Eles são menores, né? Porque a calibração do seu carburador é relativo a esse diâmetro aqui da garganta dele ali, do Venturi ali, né? Então ele precisa ser menor, né? Com o arrasto, quanto mais estreito o Venturi, mais velocidade de ar. Não é quantidade de ar, é velocidade de ar. Você acelera a velocidade de ar. Então você não precisa de um giclê muito grande, né? Já que a velocidade de ar é alta, né? Outro detalhe também é na borboleta de aceleração. Essa alavanca aqui, ó, que faz a aceleração aqui, ó, no pique normal ela é curta. Por quê? Porque você nunca vai conseguir mais do que 1,7, 1,8 ml aqui de injeção por golpe, né? Então, se você for regular aqui no pique normal, você vai regular ele por volta de 1,5, 1,6. Se você fizer 10 golpes aqui completos, ele vai dar 16 ml, 15 ml, de 14 a 16 ml, né? No máximo 18 ml. Já no pique S, ele tem essa alavanca maior aqui, ó. A alavanca é bem maior, ó, de um para o outro, ó. Vamos colocar os dois juntos aqui, ó, bem maior. Essa aqui eu já fiz um furo aqui
para mim poder usar a haste pequena. Mas ela tem uma haste aqui que ela é maior também, aqui com uma mola um pouco maior aqui, né? Tá lá no carro, eu não tenho como mostrá-la agora. E por que tem essa alavanca grande aqui? Porque ela vai garantir um grande volume de injeção aqui. Geralmente, esse volume vai ser de 2 a 2,5 ml, né? Enquanto o outro é 1,5, esse aqui já vai para próximo de 2,5. Né? Eu acho que, se não me engano, a tabela, estou até com a tabela aqui, ó, né? Ela é aqui, ó, a tabela aqui, ó. Né, ó, sedã de 74 a 83, aqui, ó, 2,5, então de 2,3, né, que é aqui, volume da bomba, de 2,3 a 2,6. Então a diferença é grande no volume de injeção. Isso justifica você usar um giclê de lenta aqui menor, né? Usou na época 47,5, que é um giclê de lenta menor, né? Essas são as principais diferenças. Aí tem o caso dos giclês, né? Falando em 1300, o pique normal, ele usa 125 aqui. Vamos falar do primeiro, né? Do primeiro pique, que saiu em 1967 aqui, ó. Ele usa 125 no principal e o S usa 117,5. A flauta de ar usa 125 e o pique S usa 120. A lenta aqui usa 55 e o pique S usa 47. O injetor 70 e o pique S 45. Não tem iconostat, não tem. E o pique S ele tem, ó, 50. Ele tem um iconostat 50 com uma esfera nesse canalzinho aqui, ó. Uma esfera nesse canalzinho aqui, uma esferinha aqui dentro do canal, para atrasar um pouco a entrada do iconostat. Mas a diferença aqui, ela tá maior no volume de injeção. O volume de injeção aqui, ó, 1,45 aqui do pique normal, e o do pique S aqui, ó, ela tá com 2,5. Então ela vai injetar bem mais combustível para suprir essa transição, essa marcha lenta pequena aqui, 47. Eu sinceramente, eu não gosto disso aqui. Eu acho que poderia ser um pouco menor, que nem eu estou usando lá no meu lá, 1,5 aqui mesmo, só que esse giclê aqui poderia subir, né? Se fosse a gente pegar uma proporção entre esse para esse daqui, uma básica, uma regra de 3 básica lá, se pegar 55 e dividir por 24, que é o ventre, e multiplicar por 22,5, você teria aqui próximo de 52,5, né? Isso originalmente, né? Aí a gente vai falar assim, qual dos dois ele é mais, manda uma mistura mais rica, né? Uma mistura mais rica em combustível, né? Por incrível que pareça, é o pique S. A configuração do pique S, ela garante uma mistura mais rica no motor. E a gente já vai entender isso por que a Volkswagen colocou essa mistura mais rica aqui, né? Se a gente for usar a regra de 3 básica e for colocar aqui 125 e dividir por 24, multiplicar por 22,5, vai dar 117. Vai dar a mesma proporção de um carburador para o outro. A flauta de ar já não funciona dessa maneira, porque o ar ele não é condutor de fluido ali, né? Então ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Aqui ele foi enriquecido, porque se fosse para seguir a proporção ele deveria continuar 125 aqui. Só que ele abaixou para 120.
Então, se a gente pegar, eu tenho um manual da Weber, que eu vou mostrar, está no computador. E o manual da Weber ele é categórico em falar que a cada 5 que você aumenta no giclê principal, que essa aqui fosse para 130, né? Ele equivale a uma redução de 15 na flauta, né? No ar. Então, aqui ele iria para 110, né? Então, se eu quisesse enriquecer isso daqui, se eu quisesse falar assim, não, vou preciso colocar um 130 aqui, mas eu tô com um problema na transição, tá ficando mistura muito rica na transição, eu quero enriquecer só um pouco mais a alta, eu baixaria para 110 aqui, faria o mesmo efeito de aumentar 5 pontos aqui. Então eles abaixaram 5 aqui. Então foi uma redução muito pequena, mas queira ou não queira, é mais rico, né? Porém ele tem uma esfera de baixo lá. Essa esfera deixa um pouco mais pobre. Então praticamente é o 125. A lenta, aqui que está a situação. Porque se a gente fosse fazer uma proporção aqui, ó, aqui seria 52,5. Então eles abaixaram 5 aqui, a menos, né? Só que eles enriqueceram ela aqui, ó. Então cada saída que você der com o carro, ele vai jogar 2,5 ml de combustível lá para dentro, lá, para suprir esse giclê de lenta pequeno, né? Seria o mesmo que eu tivesse mantido esse 1,45 aqui e talvez tivesse reduzido o injetor, que também não precisa ser tão grande, e aqui eu colocaria um 52, né? Mas não fizeram isso. E aqui, ó, eu tenho um enriquecimento naquelas rotações acima de 3.500, 3.000, 3.500, que é o econostat, que é esse cara aqui, esse caninho aqui, ó, esse sobrealimentador aqui. Esse aqui é um 60. Esse caninho aqui, ó. Esse caninho, o que acontece? Ele enriquece as altas rotações. Então, se a gente for pegar esse giclê com mais esse econostat e for pegar a área desse giclê aqui, sempre área, e somar com a área desse econostat, em alta você estaria trabalhando com um giclê de 125 em alta. Porém, num ventre menor. Isso seria o equivalente a você estar com 132,5 aqui, ó. Então, esse carburador ele é mais rico em determinadas situações. Ele é pobre aqui na marcha lenta. Porém, você começou a acelerar, ele enriquece bem aqui. Aí ele vai entrar no principal, ele tem uma flauta menor, enriquece. Ele tem um giclê principal igual o do pique, na mesma proporção. Porém, passou de 3.000, ele enriquece também. Então, é normal a pessoa perceber um consumo maior com o pique S do que com o pique normal, né? Esse aqui é a parte de giclê. Agora vamos entender por que houve esse enriquecimento aqui, né? Foi falado também, a gente discutiu bastante ali nos comentários. Eu sempre gosto de falar naqueles comentários lá, porque ali é aberto para todo mundo ver, né? Do que a gente conversar em privado, né? O que foi falado lá? Foi falado da gasolina, da mistura de etanol na gasolina e tal, né? Para garantir uma melhora no combustível, um poder antidetonante e tal, né? Então, eu fui dar uma pesquisada rápida lá no Google e é legal, tem bastante informação sobre isso. Então, essa saga de etanol aí, na mistura de gasolina, começou lá na década de 30. Getúlio Vargas, ele determinou que toda gasolina que vinha importada tinha que ser misturada com 5% de etanol.
que depois ele abrangeu para a gasolina fabricada aqui pela Petrobras também, né? No entanto, se não me engano, a Petrobras foi ele que fundou, né? E então você tinha uma gasolina E5. E essa gasolina E5 ela veio durante a década de 30, 40, 50, 60, até meados de 70. Então tudo isso daqui que a gente vê aqui, ó, de carburação, 1967, esse 30 pique com essa configuração clássica aqui, ó, ela é para uma gasolina E5. Aqui, ó, né, ela é para uma gasolina E5. Em 74 entrou a crise do petróleo, eles deixaram o carburador aqui mais pobre, que eles chegaram mais perto de 15 partes de ar, né, para uma de combustível, então ficou pobre aqui, mas também era para E5. Aqui muda, porque aqui, apesar de eles estarem indicando aqui de 10 de 74 a 12 de 83, esse carburador Pique S, ele só saiu na linha 78. Ele começou a ser colocado nos carros 77 com o 77 e 78, que é o caso do meu Fusca. Segunda série de 77 ali, já modelo 78. Então, até 77 ali eles usavam isso aqui. Então existe uma certa divergência se você for olhar o manual da Volkswagen com esse manual, com essa tabela aqui da Solex aqui, né, que tem no computador, tem no site da Solex para vocês baixarem aí. Houve esse enriquecimento. Por quê? Porque em 78 aqui, ó, então o presidente lá, acho que era Geisel, não sei, era nascido, mas tinha 2 anos. Ele pegou e autorizou uma mistura com aquele programa do Proálcool e tal, tudo, ele autorizou uma mistura de 10% aqui. Então o Pique S, ele já saiu aqui, ó. O Pique S ele já saiu aqui, ó. Vamos marcar aqui. Ele já saiu aqui, ó, no E10. Por isso houve esse enriquecimento. Como era vamos falar assim, 10% aqui de álcool aqui, ele daria uma diferença de mais ou menos ali, em torno de 1 a 2% de aumento no diâmetro ali. Então era tão pequeno que o enriquecimento em alta ali só já era o suficiente para o carro chegar naquela relação certa ali, né? Porém, na década de 80 aqui, ó, já veio um aumento maior aqui, ó. Já começaram com 15%. E esse 15% foi até 90%, quando tem uma lei que determina que todo combustível ele tem que ter no mínimo 20% de etanol, né? Então todos os carros fabricados na década de 80 aqui, ó, ele já começou a aumentar aqui. Em alguns casos, em grandes capitais, era uma mistura de até 20% aqui. Então já justifica esse carburador aqui, ó. Inclusive tem no canal do Leandro Coelho, e ele tem no carro dele esse carburador aqui, ó. O série limitada. Então se você for olhar um para o outro, ó, ele tem uma diferença grande ele aumenta o gicle principal, ele reduz o ar, ele aumenta o gicle de lenta, né? Então ele já foi feito para suprir essa gasolina aqui, ó, esse E20. Depois na década de 90 aí virou um balaio, né? Porque 90 para 2000, porque aí foi para E20, voltou para E17, E15, E12, numa crise de álcool que teve. Depois por fim aí E25, e até então E27,5 e está aí até agora, né? Então aqui, se a gente fizer uma conta básica aqui, né, a gasolina precisa de 15 partes de ar para uma de combustível, e o álcool precisa de 9 partes de ar para um de combustível. É 32% mais fraco do que a gasolina na questão de queima, né? Então aqui, ó, se você fosse usar puro, a gasolina zero mesmo,
você colocaria o carburador para 15 aqui, né? Como eles já misturavam 5, então eu fiz uma conta básica aqui. Eu peguei o 15 e fiz vezes 0,95, que seria 95%, e mais 9 vezes 0,05 aqui, que seria 5%. Dá os 14,7 que a gente ouve falar tanto. Estiquiometria da gasolina 14,7. Porém, E5. Então, esses carburadores aqui, ó, o PIC, né, o PIC aqui, eles saíam com a relação de ar combustível de 14,7. Aí, era uma diferença pequena, porque ó, era 1% no diâmetro. Se fosse fazer uma conta aqui, 15 dividido por 14,7, dá 2% na área, 1% no diâmetro. Porém, hoje a gente tem E27. Se a gente fizer a mesma conta aqui, ó, a gente vai ter 13,35 partes de ar para uma de gasolina. Ou seja, nossa gasolina hoje, em questão de queima, ela é mais fraca do que a lá de trás, antes de começarem a misturar com bastante álcool. Ela sim, ela é uma gasolina boa, ela é melhor para poder de antidetonação, a questão de você conseguir usar o avanço de ignição aí um pouco mais alto, né, nesses motores nossos, uma taxa de compressão, principalmente taxa de compressão maior e tal, mas ela é mais fraca, ela é mais lenta. Então, se vocês pegarem aqui, ó, a do E5 e tirar a relação aqui, ó, dividir pela de hoje, a gente tem 10% na área. Ou seja, 5% no diâmetro. Tem que aumentar 5% no diâmetro de todos os giclês de combustível. De ar não. Se fosse abaixar o ar, teria que abaixar 15, né, que seria a relação lá, né, 15% no diâmetro do ar aqui, né. Então, se a gente for fazer um parâmetro aqui agora, for fazer uma comparação aqui, ó, né, 5% aqui, deixa eu achar minha calculadora aqui, ó. Vamos colocar 5% aqui em cima de 125 aqui, ó. Eu teria que colocar aqui, ó, um giclê de 132. Aqui 55 vezes 1,05, eu teria que colocar 57,5 na lenta. Vou marcar isso daqui. Então, voltando aqui, né, a gente teria que aumentar em torno de 5%. Então, o principal aqui, eu marquei no papel aqui, o principal aqui, ele ia para 125 para 132,5, o ar mantém-se, né? A lenta de 55 para 57,5. O volume de injeção que manda para a gente, não é o injetor. Porque se eu pego e aumento o injetor, eu entrego aquela gasolina mais rápido ainda. Eu preciso de um maior volume. Então, os mesmos 5% aqui no volume, ele passaria de 1,45 para 1,52. E o injetor mantém, né? Mantém os 70 mesmo aí, né? Se você quiser que a injeção fique mais longa, aí colocaria uns 60, né? Aqui, né? Isso daqui, para a gente rodar com o pique, o 30 pique, fazendo o cálculo em cima da configuração clássica aqui. Então, sem econostat, se eu fosse colocar um econostat aqui, eu ia ter que achar a área do principal, 130, do principal aqui, né, 132,5 aqui, achar a área, e pegar e tirar da área do econostat. Por ter um econostat de 50, eu acho a área dos 50 ali e tiro da área desse aqui. O valor que der, eu vou achar o principal. Provavelmente ficaria em torno de 125 com um econostat de 60 aqui, se eu estivesse usando uma tampa, né? Já no PIC-S já fica diferente, porque
eu já tinha um carburador que ele era configurado com uma mistura de 10% de álcool. Então, isso daqui eu já tinha uma relação aqui de 14 partes de ar, 14,4 partes de ar para uma de combustível. Então, se fizer a conta rápida aqui, ó, eu não preciso aumentar 5%, eu preciso aumentar só 4%. Só 4% aqui. Ele já era um carburador mais rico. Então eu aumento 4% no diâmetro dos giclês, né? Então de 117,5 passa para 122,5. Estou usando atualmente no meu carro 120. De 120 fica 120, que é o gicle de ar, né? De 47,5 aqui passaria para 50, o gicle de lenta. O volume de 2,5 passaria para 2,6. Aqui eu estou usando um 60. Só que o meu volume aqui ele está 1,5. Então, para compensar a falta de gasolina ali na arrancada, eu estou usando um gicle de lenta maior. O injetor mantém-se o mesmo, eu estou com um injetor de 50. E o econostato subiria para 52 aqui, praticamente desprezível, né? Então, para andar com um pique na atual configuração de combustível que a gente tem hoje, de relação de combustível que a gente tem hoje, eu teria que colocar esses giclês. Eu não consigo fazer o teste com ele original assim, ó. Porque se eu fizer o teste com ele original, eu vou estar trabalhando pobre aqui, vou estar trabalhando 4% pobre da minha mistura. Minha mistura vai estar trabalhando, meu carburador, ele vai estar trabalhando com 4%, 8% na realidade, menos combustível do que ele deveria. Então meu motor vai estar trabalhando pobre. Eu vou pegar, vou tirar as velas, elas vão estar branca igual papel aqui, ó. Eu sei porque eu já andei com o carro, a configuração original. Vai estar branco igual o papel. Então, isso é horrível para o motor. O motor vai esquentar demais. Você vai trabalhar com o motor sempre mais quente. Você vai ter batida de pino, depende do avanço que você tiver. Em algumas situações em que você tiver com o motor muito quente, muito calor. Porque vai faltar aquela gasolina ali para refrescar ali a câmara de combustão. E fora as falhas, né? O carro demora para esquentar, você vai sair de uma lombada ali, a transição vai dar aquela amarrada, né? Então, a gente tem que pegar e tem que fazer isso aqui, você pode trabalhar com uma pouca diferença. Aqui eu coloquei 120, compensei na lenta, porque eu ando mais com o carro no regime de lenta. Então, essas pequenas diferenças, tudo bem. Mas original, hoje, não dá. A não ser que eu estivesse trabalhando com uma gasolina aqui, ó, E10, né? Um E27 não tem condução. Espero que tenham gostado. É vídeo de explicação, assim, ele se torna chato, mas é a explicação que quase todo mundo pergunta para mim nos comentários. Qual o melhor gicle que eu uso no meu motor, assim, assim, assim. É isso aqui que você tem que fazer. Se você tem um carro lá de 78 para baixo, você tem que aumentar 5% aqui no diâmetro. Se você tem um carro de 78 para cima, né, com a configuração original, você aumenta 4%. Não tem por onde fugir, né? Não tem como escapar disso daí. O carro não anda decente se não fizer isso daí. Espero que tenham gostado e até o próximo. Muito obrigado, pessoal.